As empresas brasileiras podem ser classificadas devido ao tamanho do seu porte, como microempreendedor individual MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte ou empresa de grande porte. O nosso trabalho vai se limitar apenas às empresas do setor de indústrias que são classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. O que determina o porte da empresa se baseia principalmente no faturamento anual e na aplicação de algumas regras tributárias e regulamentações específicas. A microempresa tem um limite de faturamento anual de até 360 mil. A partir desse valor, ela já é considerada uma empresa de pequeno porte, que vai até o limite de faturamento anual de R$ 4.800.000. Sobre as formas de tributação, tanto a microempresa quanto a empresa de pequeno porte podem aderir aos 3 tipos, do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Para definirmos a forma de tributação de uma empresa, primeiramente devemos nos atentar ao CNAE, que é o Código de Atividade exercido pela empresa. Caso a indústria escolha uma atividade que seja aceita pelo Simples Nacional, ela poderá fazer o uso dessa forma de tributação, da seguinte maneira. Tendo calculado a receita bruta nos últimos 12 meses da empresa, ela deverá utilizar o anexo 2 da tabela do Simples Nacional para verificar em qual faixa a empresa se encontra. As faixas são determinadas devido à receita bruta dos 12 últimos meses. Determinada a faixa que a empresa se encontra, ela deverá observar a alíquota que deve ser aplicada sobre a receita bruta e também o valor da deduzir, se houver, para calcular o tributo mensal que deverá ser pago por meio de uma guia única simplificada chamada de DAS. Apesar de ter formato único, a Guia do Simples Nacional inclui os seguintes impostos: ISS, PIS/PASEB, COFINS, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IPI, Contribuição Social e ICMS. As empresas que definirem por esse tipo de tributação terão outras obrigações, chamadas de obrigações acessórias. Nelas estão incluídas a Declaração Anual do Simples Nacional, o SPED fiscal e o SPED contábil. Se a empresa definir pelo lucro presumido, ela deverá calcular os seus impostos com base na presunção de lucros. Também deverá obedecer o limite anual de faturamento, que é de até 78 milhões. Nessa modalidade, os impostos são pagos separadamente. São eles: o imposto de renda, que tem a sua alíquota de 15% sobre a base de cálculo presumida e mais 10% de adicional para lucros acima de 60 mil. Contribuição social é 9% sobre a base de cálculo. O PIS, 0,65% sobre a receita bruta. O COFINS, 3% sobre a receita bruta. O ICMS, ele varia conforme o estado e a operação. E o IPI também, aplica-se conforme a categoria do produto produzido. O lucro presumido também apresenta obrigações acessórias. São elas DCTF, SPED fiscal, SPED contábil e a ECF, que é a declaração e a apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Há também a terceira forma de tributação, pelo lucro real. Embora não seja comumente utilizada em micro e pequenas empresas, devido à necessidade de grandes controles e ao alto custo dessas informações, não existe nenhum impedimento para que elas possam executar esse tipo de apuração. A tributação no lucro real é realizada com base no lucro líquido da empresa, ajustado por adições e exclusões permitidas por lei. Os impostos são pagos separadamente e inclui imposto de renda de pessoa jurídica, é 15% sobre o lucro real, com adicional de 10% sobre o lucro que exceder a 60 mil. A contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9% sobre o lucro real. O PIS, que é 1,65% sobre a receita bruta. O COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é 7,6% sobre a receita bruta. Além da apuração dos impostos, elas também terão as obrigações acessórias, que incluem DCTF, SPED fiscal, SPED contábil e a ECF.